Boa noite, Nones. Quem tá chegando na live, dá um okzinho pra mim, se tá saindo tudo certinho, se tá saindo bem o som, a imagem também. Dá só um okzinho aí pra mim, se tá saindo tudo certo. Boa noite, Flávio. Seja bem-vindo também, você. Boa noite, Espaço Maria Alva. Sejam bem-vindos. Então vamos conversar aqui com vocês. Que ótimo que vocês estão aí. Está tranquilinho, certinho? Então beleza, que bom. Então sejam bem-vindos, gente. Vai convidando mais pessoas também. Clica ali no aviãozinho, no coraçãozinho. Porque o Instagram ele entende que é algo importante, que vai estar chegando em mais pessoas. Quantas pessoas que estão sofrendo aí com esse processo e não sabem quais são os fatores. E nós vamos trabalhar alguns tópicos com vocês na live de hoje. Semana passada, quase perdi a live, né, com vocês na ansiedade. Fui no finalzinho para conseguir segurar tudo certinho. Por 10 segundos, eu não perdi a fixação da live. Então hoje, foram exatamente uns 45 minutos, no máximo eu vou parar para essa live ficar ativadinha certinho. Então o tema da nossa aula live hoje está relacionado diretamente com o intestino. Ele pode estar interferindo, gente, no nosso processo do peso. Por que ele interfere diretamente? Porque o intestino tem 4 elementos principais que a gente vai abordar na aula de hoje, tá? Se eu fosse você, pegava um caderninho, anotava as dicas que eu vou dar relacionadas a essa parte, que vai agregar na sua vida e também na vida das outras pessoas. Seja bem-vinda, Suzana. Pega o caderninho de vocês, tá? É importantíssimo. Por que a gente vai falar sobre isso daí? Porque, gente, as pessoas falam assim pra mim, como assim o intestino tem o poder de influenciar em mim? Gente, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. É nele que acontece todo o processo de absorção, da construção do nosso corpo. Se ele não for bem cuidado, nada é bem cuidado. É ali que provoca todas as alterações do nosso corpo. Desde o processo mental, na parte do corpo físico também. Vou falar sobre um elemento chamado o T3 e o T4, que são hormônios. O nosso corpo é feito de hormônio. E a produção desses hormônios, eles acontecem também no nosso intestino. O nosso intestino é chamado de segundo cérebro por quê? Porque eles têm uma ligação diretamente com a mente e o corpo. E o intestino é responsável por isso. Seja bem-vinda, Eliane, também. Seja bem-vindo, Mari. Gente, clica no aviãozinho aí e manda para mais gente, porque isso é muito importante as pessoas saberem, tá? Quando eu falo de T3 e T4, vamos pensar assim, ó. Quando há fecundação, boa noite, quando há fecundação do óvulo nosso, o primeiro hormônio a ser construído, ele é o T3. Então, o T3, ele está na onde? Do nosso pescoço para baixo. É aqui a localização do T3. Na região do nosso pescoço, a gente tem a tireoide, que é a transformação do T3, que vai transformar essa tireoide em T4. Então, o T4 é mente, T3 é corpo. E o que sustenta o T3 no nosso corpo é o alimento que a gente coloca lá no intestino. Então, o intestino, ele é a base da produção do processo dos hormônios. Então, por isso que fala que ele é o nosso segundo cérebro. E a comida para a formação dos bons hormônios são a comida da vovó. Lembra que eu falo para vocês que no processo de emagrecimento tem que ser simples, fácil e divertido? Não tem que ser algo sofrido? Porque a gente tem que aprender a comer. Porque a gente vai, como se diz, nós somos aquilo que nós comemos. Ainda hoje eu atendi uma cliente e a gente estava conversando, né? Eu falei assim, você precisa primeiro mudar os hábitos para mudar o teu corpo ou você muda o corpo para mudar o hábito depois? Falou, não, tem que mudar meus hábitos. Então o hábito começa na onde? Na nossa mente. Então o primeiro processo, quando eu falo de intestino, a gente tem que trabalhar na onde? A nossa mente. Eu tenho que saber fazer as boas escolhas. Eu coloquei aqui 5 tópicos que a gente vai trabalhar. E depois no final da live, eu vou falar quais são os 11 fatores que levam a pessoa a não ter o intestino de acordo. Daí vocês observam vocês. Será que desses 11, será que tem alguma coisa que está relacionada a mim? Porque é assim, ó, a estatística, tá? Isso aqui é dados de estudos no Brasil. De cada 10 mulheres, 8 têm problema de intestino. Principalmente relacionado ao intestino preso. E esse intestino está ligado diretamente à sua qualidade de vida. Então a gente tem que saber quais são esses fatores.
Então, o primeiro elemento que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Por que ele é o nosso segundo cérebro? Porque nós temos mais de 70% dos neurotransmissores está sendo produzido no intestino. Nossa! Então quer dizer, se o meu intestino não estiver trabalhando todo dia, o que tem na minha cabeça? Sabe aquelas pessoas que é muito estressado, muito nervoso? O que será que está ali dentro daquele intestino? É uma ligação direta de formação de neurônios. Então, a quantidade de neurônio que está aqui está ligada no nosso intestino. Ele manda direto para o cérebro. Então, por isso que a gente precisa cuidar do que a gente está colocando na boca e também para chegar lá no intestino. Segundo tópico que a gente vai trabalhar, processo de digestão. Por que isso, gente? Porque é assim, ó, o processo de digestão inicia na onde? Na boca, não é no outro local. Então, primeiro a gente vai ver, eu falo assim que existe uma engrenagem que eu trabalhei semana passada com vocês, que chama-se engrenagem do vício da ansiedade. A gente primeiro pensa, gera um sentimento, que leva à ação, que leva ao resultado. Então, a mesma coisa quando você vai escolher algo para colocar para dentro do seu corpo. Porque eu falo, nós temos um buraco para entrar, só que nós temos 2 buracos para sair. E esses 2 buracos só tira aquilo que não vale nada mais no nosso corpo. Aquilo que realmente você absorveu vai ficar no teu corpo. Mas você precisa colocar isso. Então, o primeiro processo relacionado à construção desse nosso segundo cérebro é o quê? O que eu penso que eu vou estar comendo. Eu hoje sou uma pessoa que observo muito. Eu trabalho em um ambiente de educação também. Eu sempre estou observando que existe bastante carboidrato refinado em abundância na área da educação. E toda vez que eu chego lá, eu levo a minha alimentação, eu observo o consumo de carboidrato. E os carboidratos refinados, eles são os responsáveis pela baixa produção de T3, pelo desequilíbrio da tireoide que liga o T3 com o T4, pela destruição da flora do intestino. Então a pessoa vê aquele alimento lindo, nossa, um bolo é lindo, maravilhoso, né? Não agrada o nosso olhar e o nosso paladar, gente? Não agrada? Agrada, né, Eliane? Não agrada, Flávia? Então agradar o nosso paladar leva a pessoa o quê? Sentir um sentimento. E aquele sentimento leva a pessoa a comer, porque vai levar harmonia, alegria. Só que isso, quando vai chegar no intestino, vai contribuir pelo processo que vai levar a pessoa a ganhar o peso, tá? Seja bem-vinda também, Fátima. Pega um caderninho, gente, pra vocês anotar, porque é importantíssimo. Então, o primeiro processo, quando eu falo do intestino, é pela mastigação. É a mastigação que vai ser o responsável por esse alimento chegar no nosso intestino corretamente, ser absorvido, para poder produzir esses hormônios. Então, muitas vezes, eu até gravei hoje ainda no Reels e também coloquei lá no Store, falando sobre a importância da mastigação. Porque a maior parte das pessoas, eles não mastigam, eles acham que o intestino e o estômago tem dente. E não é. Se Deus colocou dente na nossa boca, é para a gente mastigar esse alimento. Um dos fatores que interfere na pessoa no processo de controle de peso, gente, aumentar peso, é a má mastigação. Se eu não mastigo bem esse alimento, ele vai entrar para dentro do nosso corpo inteiro. Daí vai ter mais trabalho para digerir esse alimento até chegar no intestino. E a hora que chega no intestino, ele não vai ser absorvido. Ele vai embora inteiro, muitas vezes. E aquilo vai prejudicar, levando à inflamação do intestino, aumentando a região abdominal. Porque o intestino, se você pegar o intestino e abrir ele tem 7 metros de diâmetro. É um campo de futebol, sabe uma quadra de futebol? Aquilo ali está dentro da tua barriga. Nossa, mas de que forma? Tudo fechadinho nas microvisidades intestinais. Mas se você puxar, ele é enorme. E nós temos a capacidade de sujar esse gramado, né? É isso que acontece. Então, por sujar esse gramado, leva essa parte. Eu não mastigo bem os alimentos. Então, hoje você vai aprender comigo, Fátima, como que a gente deve mastigar. Porque um dos detalhes da pessoa magra é a mastigação. Isso é importantíssimo. Eu falo assim, antes de ser uma pessoa magra e saudável, a minha cabeça tem que começar a transformar-se numa pessoa magra e saudável. Eu tenho que começar a observar as pessoas que são magras, saudáveis, porque existe diferença, tá, gente? De magro saudável e magro não saudável. O magro saudável, você vai fazer o quê? Você vai ver as atitudes dele. A pessoa observa o que ela come.
A pessoa observa a construção do prato, ela mastiga, ela hidrata, as pessoas têm energia. Você vê nos olhos dela energia e disposição, gente. É assim. Então já pensou, já observou? Quem que vocês conhecem? Fala assim pra mim, você que tá na live aí. Quem você conhece que realmente é uma pessoa magra e saudável? Observa como ela faz, como que ela mastiga. Então, como que tem que ser o mastigar correto? Nós sabemos que proteína, as fibras delas são maiores. Por ser proteína mais grossa, por exemplo, a carne vermelha, ela precisa ser mastigada de 20 a 25 mastigada. Hora que vira essa papa, você engole esse alimento. Quando eu pego um carboidrato complexo, sem ser complexo, a gente tem que fazer o quê? Mastigar de 18 a 20 vezes. Vira papa, você engole. Um vegetal, você tem que mastigar de 15 a 18 vezes. Meu Deus, mas é muito! Mas o dente tá na onde? Tá aqui na boca, gente. Não tem jeito, você tem que mastigar. Então, mastiga e engole. Quando você faz esse processo, é produzido em vocês 2 hormônios. E esses 2 hormônios vão contribuir para nós, mulheres, ficar mais saciada. E vai diminuir aquela barriga. Sabe aquela barriguinha que fala, nossa, mas que barriguinha que incomoda? Essa barriguinha incomoda porque ela não está sendo digerido esse alimento. Ele estufa o nosso intestino, aumentando a nossa barriga. É assim que funciona. Então, quando você mastiga corretamente, você libera a leptina e coliciquinina, que são 2 hormônios que são produzidos. Quando você engole lentamente aquele alimento, libera a coliciquinina. A hora que chega no intestino, existe um nervo vago que liga diretamente no teu cérebro e fala assim, nossa, a Fátima mastigou certinho hoje. Então, vou liberar pela leptina, que é o hormônio da saciedade. Daí você fica mais saciado. E seu intestino vai falar assim, uhul, ela deu pra mim, no meu gramadinho do campo ali, tudo mastigadinho. Então, eu faço o quê? Nas minhas liquosidades intestinais, eu absorvo aqueles nutrientes certinho, que vai pro teu sangue, que vai chegar no teu corpo inteiro. Porque você é feito de sangue, as células são feitas de proteínas, vitaminas e se distribui pelo sangue. Então, consegue todo esse processo. Gente, o corpo humano, quando você começa a estudar ele, quando eu comecei a estudar e entender, eu falava, meu Deus do céu, é maravilhoso, gente. Imagina só você entender o teu corpo, é muito fantástico. Eu falo assim que é uma obra-prima tão perfeita que Deus, ele é maravilhoso. A gente que tem que fazer o que ele pede para fazer. Ele mostra sinal, ele indica para você, é que a gente não para ouvir. A gente precisa parar para ouvir. Então, o primeiro processo, mastigação. Mastigue esse alimento para poder ser digerido corretamente. Porque bem mastigado, vai ser bem digerido, bem absorvido, você vai ter mais energia e mais disposição. Ontem ainda, eu gravei para vocês um Reels. Lá no feed. Entrou água aqui do olho. Falando sobre os alimentos que tiram energia. Por que tira energia? Porque inflama a parede do intestino. Quando você inflama a parede do intestino, você libera o quê? Só inflamação. Daí o corpo precisa se trabalhar em dose dupla para poder fazer a limpeza daquilo ali. Daí você começa a fazer o quê? Competir. Limpar o organismo te dá energia. Então, como eu preciso limpar o organismo, eu vou ter que tirar a tua energia. Daí começa a perda de energia. Terceiro item, microbiota intestinal. Mas o que é esse negócio? Esse negócio é a parede do intestino. Lembra que eu falei para vocês que se puxar o intestino da Fátima, ou da Alvânia, ou do Flávio, ou do Adenils, puxar o intestino de vocês, vai dar uma quadra de futebol de 7 metros. E aqui ali tem as graminhas, que é os dentinhos, ou seja, as microvisidades intestinais. Essas microvisidades intestinais, elas são responsáveis pela entrada de nutrientes no nosso corpo e retirada da toxina do nosso organismo. As fezes são toxinas que tem que sair. Então, quer dizer, se eu tô comendo hoje e não tá saindo amanhã, tá errado. Por que tá errado? Porque o nosso corpo foi feito para se limpar em 24 horas. 24 horas. Se não tá limpando em 24 horas, alguma coisa tá acontecendo aí que você tem que começar a observar. E é importantíssimo.
A gente tem que ir de 1 a 2 vezes. Eles falam assim pra mim, nossa, mas sempre você volta na fala do intestino. Gente, quando a gente fala de alimentos, controle de peso, bem-estar, não dá pra não falar de xixi e cocô. Não dá. Por quê? Você é feito disso. Não tem onde ficar. Ontem eu ainda estava conversando com uma professora na área que eu trabalho. Ela falou, nossa, meu intestino não está trabalhando. Eu falei, quanto de água você está tomando? Ixi, não tomo nem 1 litro de água por dia. Eu falei, assim, só para o teu intestino funcionar, para ele fazer a limpeza do intestino e gasta 1 litro de água. Mas se eu não tomo, o que acontece? Se você não toma, o teu corpo não vai parar de fazer. Ele vai continuar fazendo o trabalho. Ele vai limpar seu corpo. Em vez de jogar a sujeira das fezes e da urina, ele faz o quê? Vai lá e cata no teu sangue aquela sujeira, vai para a sua corrente sanguínea e chega no seu cérebro. Ela falou, então quer dizer que eu tomo xixi e cocô de volta? Eu falei, toma. É isso que o teu corpo faz. É feio? É. Mas quem foi responsável por isso? Então são coisas. Então a parede desse colo do intestino, a microbiota, está falando assim, meu Deus, ela não me deu o que eu preciso. Eu tô sujo. E daí eu vou ficar triste. E vou fazer o quê? Pegar aquela sujeira e vou jogar para dentro do seu corpo. Daí fala assim, meu Deus, por que eu tenho tanta dor de cabeça? Por que será que eu não tenho energia? Minha disposição, insônia, fraqueza, dor na junta, inchaço. Por quê? Porque essa microbiota intestinal, que precisa das boas bactérias, o que alimenta? Boa bactéria e bactéria não boa. Gente, tô sendo clara aí? Tô sendo clara para você? Sim, gente? Você tá entendendo? Dá ok pra mim. Tô entendendo o que você tá falando. Sim? Pergunta também, gente, pra mim. Que é bom quando conversa com a gente que a gente tem... Sim, tá tranquilo. Beleza, então, Fátima. Mas pergunta, gente, pra mim que eu vou observando, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só dar de olho aqui pra não ter perigo de eu perder a live outro dia. Que a hora passa voando aqui, ó. Nunca vi igual. Tranquilo, então? Então, essa microbiota intestinal, o que sustenta ela, tá, gente? A sustentabilidade da microbiota intestinal vem ser água, fibras, solúvel e insolúvel. Solúvel é aquela que solúvel é a água. Insolúveis são aquelas fibras que ficam na parede do intestino, que vai embora com as fezes, que vai limpando. Então, essas fibras, elas têm que, uma cuida da parede do intestino, da microbiota, dos dentinhos, e a outra vai empurrando as fezes. Essa é a função. Então, as fibras, a água, as vitaminas e minerais que a gente coloca, é a comida da parede do intestino. Os óleos essenciais, gente, a importância do ômega 3 para o intestino é tão importante que as pessoas soubessem, eles comiam todos os dias ômega 3. Eu uso ômega 3 todo dia. De 1 a 2 gramas por dia. Eu não sou muito fã de peixe. Eu faço o quê? Eu como ômega 3. Faz 20 anos. Porque tanto para o nosso cérebro, como também para a nossa parte anti-inflamatória e a parede do intestino nosso. Ele está hidratando, ele está desinflamando. Então, esses alimentos desinflamam. As comidas da vovó, as frutas, os legumes, as verduras, para poder fortalecer a flora do intestino. É na flora, na microbiota intestinal, gente, que está a imunidade de vocês. Então, se você está com queda de energia e imunidade sempre baixa, principalmente agora com corona, gente, nós temos que fortalecer a flora do intestino. É ali que está a vida do corpo. Intestino não normal, excesso de peso e baixa imunidade. Daí a pessoa acaba ficando cada vez mais doente. É ali que tem que fortalecer. É ali que é a estrutura do nosso corpo. Então, esses alimentos cuidam da boa bactéria, aquilo que vai formar o tapetinho da flora do intestino. O que traz as bactérias ruins para dentro do corpo? Infelizmente, são alguns alimentos que a gente come, alguns estresses que a gente passa. E quais são esses danados desses alimentos? Farinha branca, açúcar, lactose, glúten, gordura saturada. O que é a gordura saturada? De tudo que é derivado de óleo de soja, óleo de milho, canola, ele faz o quê? Ele é uma gordura saturada. A pessoa usa ele com saturação. Sai sem querer, o que, Fátima? Ali. Depois você fala pra mim o que sai sem querer. Então, essas gorduras, elas são inflamatórias. Farinha branca, açúcar, é inflamação, gente. Ele causa o aumento da bactéria ruim.
E essa bactéria ruim lá na parede do intestino faz o inchaço do intestino, produção de gases e depois leva a surgir, sabe o processo que é a doença de Crohn, que chama? Que é a inflamação intestinal. Então, esses alimentos, eles inflamam essa mucosa do intestino. Muito processo de chás muito escuros, bebida de álcool, cigarro. Isso, gente, é a comida para a doença do intestino. A pessoa que fuma, ela vai ter câncer da região do intestino para cima, porque é a região de absorção. Então, são coisas que a gente faz no nosso dia a dia, não mastigar direito, não tomar água, comer esses alimentos, colocar toxina para dentro do corpo, ele vai destruir a flora do intestino. Como consequência, vem as doenças e vem juntamente também o excesso de peso. Daí a pessoa fala, nossa, eu não consigo melhorar meu peso. Mas como que tá as primeiras escolhas que eu trabalhei lá com vocês? Que é ali que surge esse processo. E ainda, olha para vocês verem como o corpo ele é interessante. Pensa com você, o intestino, sim, entendi, Fátima. O intestino do homem principalmente, né? Você viu aqueles homens assim que tem as pernas fininhas, barrigudinho? Mulher também, tá? É merda parada, desculpando a palavra aqui, mas essa é a verdade. É fezes parada no intestino, de 1 quilo a 16 quilos de fezes parada. Por que fica parado? Porque não tem a vassourinha das fibras para limpar, muita inflamação ali gerada pela alimentação. Daí ele vai trazendo inchaço, inflamação. E essa inflamação vai fazendo o quê? O corpo vai pegando aquela sujeira que vai jogando para dentro da nossa célula. Daí a pessoa começa a ficar doente, nervosa, irritada, enfesada. O que é? Cheio de fezes na parede do intestino. Vou falar do meu pai. O meu pai, quando começou a fazer o trabalho de controle de peso dele, meu pai reduziu 12 quilos assim em 45 dias. Gastrite, úlcera, que é a consequência dos hábitos e associado ao meu estilo de vida. O meu pai, ele reduziu 12 quilos em 45 dias. Meu pai tinha uma sujeira dentro do intestino dele, que faltava sair azeitona lá de dentro. Porque era sujeira parada para dentro do intestino. Daí trazia pressão alta para ele, sistema emocional dele muito nervoso. Consequência do quê? Dessa sujeira que ficava ali alojada na parede do intestino. Então é importantíssimo a gente cuidar do processo da escolha, da mastigação, para fortalecer essa flora intestinal, tá? Então, terceiro tópico, microbiota intestinal. Quarto, acúmulo de toxinas. Mas como que eu sei que tem toxinas ali? Se eu não tô indo todo dia no banheiro, ou de manhã ou à noite, ou os 2 horários. Você acha que o que eu comi ontem não saiu hoje? Tá na onde essas toxinas paradas? É no fígado, é no intestino, a gente tem que limpar aquilo ali. E as toxinas, o sangue faz o quê? Vai para a corrente sanguínea. Absorve aquela toxina que vai para dentro do corpo. Daí vem como consequência as doenças. Gente, o meu intestino hoje é um relógio. E eu faço ele trabalhar, tá? Todos os dias, às 6h10 da manhã, eu falo, é a hora de ir no banheiro. E se ele não for aquele horário, eu vou lá e faço ele fazer. Eu criei uma rotina para o intestino. A gente que manda nele. Então, na minha mente, eu já sei. 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, o fígado faz o trabalho de limpeza dele. 5 horas, a vesícula. 6 horas é o intestino. É um carro, nosso corpo é um carro. E ele tem os horários de limpeza. Então, para fazer essa limpeza, eu preciso fornecer os alimentos, fazer as práticas para ele chegar às 6 horas da manhã, ele faça o trabalho de limpar dele. Então, 6 horas ele funciona. Se chegou às 6 horas e não trabalhou, mas eu vou assim mesmo ao banheiro, eu sento lá, pego meu livro, que eu gosto de ler, sentado no vaso, ó, pra você ver, sentada lendo, né? Não perco tempo, não. Tô lendo ali, falo, opa, pode trabalhar, porque é sua hora de cuidar. Daí ele funciona, porque eu já condicionei a minha mente e o meu corpo a trabalhar, para retirar as toxinas. Então, por isso, na hora que eu acordo, a primeira coisa que eu faço é tomar água. 500 ml de água na hora que eu acordo. Depois vai o limão com o guaraná, que é o chá do poder, que eu tomo de manhã ele todos os dias. Daí ele trabalhou. Depois, o bom funcionamento. Como que é um bom funcionamento do intestino? Como tem que ser minhas fezes, gente? Eu falo assim que a pessoa não olhar isso daí, se ele não olha o número 1 dele, número 2, todos os dias está errado. A gente tem que olhar. O nosso número 1, quando ele acorda de manhã, você foi fazer o teu número 1 escuro, é normal, porque você ficou a noite inteira dormindo, teu corpo ficou limpando, tá limpando aquele carro, que é o nosso corpo interno. Então, é normal você fazer essa limpeza.
tranquilamente. Então a urina sair escurinha, beleza. Agora, durante o dia, essa urina não pode ficar escura, ela tem que começar a clarear. Então começa a observar a água que você está tomando. A cada quilo de peso, 0,35 miligramas de água. Ou 1 litro de água a cada 25 quilos de peso. Então observa ali. Depois, se as minhas fezes não estão pastosas, faz formato de salsicha, tá errado. Porque as fezes elas precisam ser de salsicha, não pode ser bolinha, tá faltando água, faltando fibra. Não pode ser quebradiça, tá faltando água, faltando fibra. Aí está solta constantemente. Pode ser alguma infecção que está tendo ou alguma inflamação da parede do intestino. Então a gente tem que observar esse fator, porque isso interfere no peso. Aumenta o peso da pessoa, porque está inflamado. Começa a inflamar, o corpo começa a ficar inflamado. E ele precisa ser equilibrado. Então a gente tem que observar o bom funcionamento dele. Eu vou todo dia? Que horário que eu vou? Será que eu vou de manhã? Será que eu vou à noite? Ou vou amanhã e noite? O correto é a gente ir 2 vezes ao dia. Se você come a maior concentração, precisa sair a maior concentração. Se eu como menos, vai sair menos. Mas a gente tem que limpar todo dia. Semana passada ainda a gente estava conversando. A mulher falou assim pra mim, nossa, eu não consegui, eu vou água tudo que é canto. Eu não consegui ontem. Eu falei, mas o que você comeu ontem? Aí eu comi muita carne vermelha. Então a carne vermelha, ela é uma carne fibrosa. Por ser uma carne fibrosa, ela acaba interferindo mais na digestão e também acaba prendendo o intestino da pessoa. E quando prende, tem pessoas que falam assim, nossa, eu engordei 1 quilo da noite pro dia. Gente, isso é impossível engordar 1 quilo da noite pro dia. Porque nós temos 7.000 calorias para cada quilo. Como que eu vou ganhar 1 quilo da noite pro dia? Eu tenho que comer muita coisa que não sair. Que daí ele vai inchar a gente, vai reter líquido e o intestino não trabalhou, você ganha 1 quilo. Então a gente tem que observar aquilo ali. Então eu falei os 5 elementos principais de funcionamento. Agora eu vou falar para vocês quais são os fatores que faz o nosso intestino não estar trabalhando corretamente. Daí vocês observam qual deles podem estar afetando diretamente você, tá? Então vamos lá. Primeiro fator, mastigação. A Fátima falou, né? Eu não mastigo bem esse alimento. Então a mastigação, ela é importantíssima. Então como que eu tô digerindo esse alimento na minha boca? Então tem que, verdade, né? Eu não gosto muito de carne vermelha. Porque a carne vermelha a gente não pode ser comida todo dia, né? Eu não como carne vermelha todos os dias. Tô comendo 1 vez por semana, no máximo 2. Porque a digestão é mais lenta e também não é tão aceitável assim pro corpo da gente, né? A gente tem que comer uma carne mais clara. Então eu tô aprendendo, porque eu adoro carne de porco. Gente, fui criada na roça. Meus pais criavam os porquinhos pra nós, né? Então, ó, só que hoje eu estou aprendendo a comer menos carne de porco. Eu estou comendo mais o ovo, mais o frango. Então eu tô melhorando essa parte, tá? Tô falando de mim. E a mastigação eu aprendi também, viu? Eu tenho um irmão que ele é magro, saudável. Eu aprendi com ele. Meu irmão, ele mastiga esse alimento. Eu engolia. Antes de eu entender, eu engolia o alimento. Então, quando eu comecei a mastigar, também passei por desafios. Qual todo mundo passou, nossa, pensar para me mastigar. Hoje não, hoje de boa. Mastigo, escolho. Quando eu tinha meus 12 quilos acima do peso, eu não pensava para comer. Eu comia. Então, eu aprendi a fazer o quê? Mudar a minha mentalidade. O que eu penso, o que eu vou estar fazendo, o sentimento, depois a ação que me leva ao resultado. Isso é engrenagem, gente. É para ansiedade, é para alimentação, é engrenagem do corpo. Se eu vou comer saudável, eu tenho que pensar. O que eu vou preparar para amanhã? Eu tenho que ter um planejamento. Não precisa ser difícil. Eu não estou falando para comprar aquele... Não. Aquilo que é fácil todos os dias. A gente tem que ser prático pra gente. Então, primeiro processo dificulta o intestino, mastigação. Segundo, falta de fibras. O que é falta de fibra? Como pouca fruta, como pouca verdura, não como legumes. Eu não faço suplementação de fibras. Então, tá faltando. Quantos que a gente precisa por dia? De 30 a 35 gramas de fibra por dia para esse intestino estar limpinho, a parede do intestino. Se eu não como, vai faltar. A sujeira vai ficar acumulada ali. E tem pessoas também que têm excesso de fibra e falta de água. Daí a pessoa coloca fibra, mas não coloca água. Porque a fibra ela precisa de água para ela inchar. Quando ela incha, ela faz o trabalho da limpeza. Então, comi fibra e não tomei água, prendeu.
Não come fibra, também prende, porque falta as fibras para fortalecer a flora do intestino. Outra coisa, terceira coisa, deficiência de boa gordura. Mas como assim? Gente, tem pessoas que têm medo de comer a boa gordura. Por falta de comer a boa gordura, ele acaba prendendo o intestino. O que são as boas gorduras? O coco, o abacate, o ômega 3, a chia, são boas gorduras. A linhaça, que a gente também precisa comer todos os dias. Porque a deficiência da boa gordura vai travar o intestino também. Porque a boa gordura, ela hidrata a parede do intestino. Eu uso o ômega 3 todo dia à noite. Porque quando eu tomo antes de dormir, uma hora de dormir eu já tomo. Porque ele vai trabalhar no meu intestino, na minha mente também. Porque o nosso cérebro, ele é feito de óleos essenciais. O que a gente tem que evitar é a gordura saturada. A gordura aquecida, frita. Então a gordura frita, ela satura. E satura causa inflamação. Por que hoje você vê tanto problema de doença do intestino? Por causa desse processo. Então a gente precisa não ter medo da boa gordura, tá? A gente precisa só cuidar do tipo da gordura. Quarto item, disfunções hormonais. Nós, mulheres, que somos uma benção, né, gente? Não é mesmo, Suzana? A Fátima, menina, pra nós, pensa só, a gente tem o processo da nossa menopausa e tem ainda o problema da parte da menstruação. Ele interfere no intestino. O hormônio modifica, então pode prender um pouquinho nesse período, porque ele mexe, é metabólico, é hormonal. Quinto item, disfunções da tireoide. Lembra que eu falei T3 e o T4? T3 trabalha na flora do intestino, é ali que forma o T3. Então, se o meu intestino não está trabalhando direitinho, não tem produção de hormônio. Daí leva processo de desequilíbrio do T3 e T4. Daí acaba prendendo também o intestino. Item 6, sedentarismo. Gente, as perninhas foi feito para andar, pular, caminhar, a gente precisa mexer. Porque quando você trabalha o seu corpo, faz o trabalho de mutilação intestinal. Eu faço exercício físico todos os dias. Então, às 6 horas da manhã, eu já estou ativado. Já estou fazendo meus exercícios físicos. Já fui no banheiro também, porque ele motila, ele faz o trabalho em conjunto. Eu tenho uma colega que mora aqui na minha cidade, ela é cadeirante, né? Ela fala como eu tenho dificuldade para ir ao intestino, porque ela não consegue andar. Então, ela tem que comer bastante fruta, bastante verdura, fibras, água, faz o exercício do intestino para ele trabalhar, porque ela não tem a movimentação, por causa do sedentarismo devido ao processo da doença dela, que é cadeirante. Então, sexto item. Sétimo item, excesso de carne vermelha. Lembra que eu falei para a Fátima agora, há pouquinho? Então, a carne vermelha, ela é mais difícil a sua digestão. Daí, a pessoa acaba prendendo mais. Então, se você tem um costume muito de comer carne vermelha, observa para vocês verem. Ah, eu vou comer um churrasco. Gente, o churrasco demora mais de 24 horas para ser digerido. 42 horas ou muitas vezes até mais, para ter a digestão lá no nosso estômago e no intestino. Come e observa para vocês verem como que dificulta. As fezes ficam mais duras, porque é uma fibra mais pesada e acaba estufando a gente. Depois a gente vai ter o oitavo item, intolerância alimentar. Isso depende de pessoa para pessoa. Vou falar da minha mãe. Minha mãe é intolerante à lactose e glúten. Se ela come, incha o intestino. Sabe aquela barriga de tambor que fala? Nossa, eu sou barriguda. Por causa do quê? Tem intolerância a algum alimento e se ela comer aquele alimento, vai ocasionar inchaço, retenção de líquido, vai causar mais inflamação ainda, vai gerar um processo de levar diabetes mais propício, porque tem muita inflamação ali. Então, a intolerância a alguns certos alimentos também leva a prender o intestino da pessoa. Mas pode acontecer isso numa fruta? Pode, gente. Muitas vezes a pessoa é intolerante àquele tipo de alimento. Por isso que é bom a gente observar a gente. Vou falar de mim, tá? Eu não posso com pimentão. Nossa, comer pimentão é uma bênção. Ai, Jesus amado. Não digere aquilo ali, não faz bem pra mim. Eu passo mal. Ou vomito, tem que sair, não pode ficar no meu corpo. Por quê? É eu que tenho isso. Eu que sou intolerante àquilo ali. Ah, mas eu tomei chá verde. Tem pessoas que é intolerante à catequina de chá verde, ao chocolate, ao chá preto, ao chá mate. É da pessoa, é a individualidade dela.
É o intestino dela que tem um desequilíbrio ali. Então, eu não posso julgar que não, é raros casos, mas tem. Isso faz parte. É do corpo da pessoa. Por isso que é importante, eu sempre fazer um calendário do que eu como. Calendário não, um diário do que eu como. Você também, né, Fátima? Então, a gente tem que observar. Eu sei, se eu comer pimentão, eu vou passar por isso. Então, eu não como. Quando eu como, eu sei que vou passar. Então, foi uma escolha que eu fiz, tá? E mesma coisa, eu gosto muito de vinho. Só que eu tomo vinho, me produz muito gases. Que é da onde? De mim. Olá, seja bem-vinda. Helena, né? Seja bem-vinda, Helena. Então, é da pessoa, é da individualidade dela. Então, o 8º item relacionado ao intestino é a intolerância alimentar. Porque a pessoa pode ter. Então, por isso que é importante você saber o que você come. Porque a gente tem que fazer o nosso diário da nossa alimentação. 9º item, deficiência da serotonina. O que é serotonina? Serotonina é o hormônio do prazer, da alegria. E esse hormônio é produzido na onde? Na parede do intestino. É ali que é a produção dele. Lembra que eu falei para vocês que os neurotransmissores é produzido no intestino? Então, GABA, serotonina, dopamina e cortisol são hormônios. E eles são produzidos aonde? No intestino. Então, essa produção, se o intestino não estiver bem, tem queda de serotonina. E a pessoa fala assim, meu Deus, por que será que eu sou tão triste? Por que eu não tenho energia? Por que fulano tem uma disposição e eu não tenho? Porque tem queda de serotonina. Está faltando GABA. Porque o intestino não está trabalhando corretamente. E o intestino precisa trabalhar. Depois, 10ª alteração. A alteração no sistema emocional. Vou contar para vocês um fato comigo, tá? Porque depende da pessoa. Tem pessoas que ele prende, tem pessoas que ele solta. Então, quando eu comecei eu trabalho na área da educação também, né? A trabalhar, eu lembro assim que eu fui trabalhar com ensino médio, porque eu tenho 3 formações de área. 3 faculdades na parte de formação. E eu nunca tinha trabalhado. A hora que eu fui dar aula no 3º ano do ensino médio, eu fiquei 24 horas sem dormir, preocupada, né? Olha, você vê, eu sabia o controle da ansiedade naquele tempo, né? Eu não saí do banheiro, me deu uma diarreia enorme. Então tem pessoas que não soltam o intestino, prende, que é a parte emocional dela. É a preocupação, é a ansiedade, ou é o estresse que está muito elevado. Aí eu fiquei muito emocionada no meu trabalho, um fato que eu passei. Aquilo vai descontar na onde? No intestino. E quando ele trava o intestino ou solta demais o intestino, há queda da produção da serotonina do GABA, que leva a pessoa até a ficar no nível depressivo. Baixa imunidade, anemia, porque não está sendo controlado o processo emocional dele. Depois a gente vai ter a última alteração ali, que chama-se má digestão, deficiência de enzimas. A minha mãe, ela tem deficiência de enzima. Eu gosto muito do intestino por causa da minha mãe. Então, esse processo da digestão, do esôfago, toda essa parte. Eu amo essa parte, porque eu passei isso com a minha mãe. Eu descobri o problema da minha mãe estudando essa parte na faculdade. Então, eu falo assim, o curso de nutrição, para mim, só por ter ajudado a minha mãe descobrir o problema dela, foi uma coisa assim que foi gratificante para mim. A minha mãe, ela tinha inchaço constante, dor de cabeça. Minha mãe tinha mais de 16 quilos acima do peso. Triste, depressiva, que era consequência do quê? De não absorção do intestino dela. Então, o intestino dela era solto constantemente. Era, como se diz, tarrafiada constantemente, ela fala, né? Então, não absorvia. Então, a serotonina dela era baixa, a GABA era baixa, tinha muita fraqueza. Tudo que ela comia, ela vomitava, porque eu não sabia que ela era intolerante à lactose e a glúten. Eu fui saber depois estudando, eu fui entendendo a minha mãe. Refluxo, que era constante que ela tinha, H. pylori tinha, que é uma inflamação, tipo um verme que tem no intestino, que era a consequência que ela tinha, ela não sabia disso daí. E eu também não sabia. Então, durante 16 anos, ela sofrendo isso daí. Ela fala que desde bebê, a minha avó dava leite para ela, já refugava, vomitava, mas elas não sabiam naquele período, há 70 anos atrás, que era a intolerância que ela tinha. Então hoje, depende do que ela come, ela não tem essa enzima digestiva. Então a enzima digestiva dela é muito lenta. Então o que eu faço com a minha mãe todos os dias? A minha mãe de manhã cedo, ela já toma um limão limão Tahiti. Então antes da refeição, ela já espreme o limão Tahiti, meio limão Tahiti,
e bebe ele puro. Não coloca água, só o limão. Porque o limão ele diminui o pH do estômago. Então vai ajudar no processo digestivo. Ela se alimenta, depois que ela almoça, daí ela come uma fatia de abacaxi. Porque o abacaxi ele tem enzimas digestivas. Então faz exatamente quase um ano que ela tá fazendo. Quando eu fiz o curso com a doutora Gard, ela falou essa parte. Daí eu comecei a praticar na minha mãe, que eu também não sabia. Daí a minha mãe começou a fazer. Então antes do almoço ela toma meio limão Tahiti sem água, só o limão. Ah, mas é acidez do estômago. O pH do estômago é muito mais ácido do que o limão. E depois que ela almoça, ela come o abacaxi. Depois que ela janta, ela come o abacaxi também. E à noite, ela não pode comer carne vermelha. Porque a carne vermelha, ela não tem digestibilidade para ela. Ela incha. No dia seguinte, ela vai estar com dor de cabeça. A digestão não aconteceu. Porque a mãe é assim. Meia hora depois que ela come, ela já sente. Vai inchar. A barriga dela fica parecendo um tambor, aquele barrigão. Porque é inchaço. Então muitas vezes ela tem segurança de comer na casa de alguém, ou comer num restaurante, porque ela fala, não sei que tempero que foi colocado, como que ele foi feito. Então eu tenho que tomar todo esse cuidado com ela. E se tem contaminação cruzada, né, preparou aquele alimento, naquele alimento que já tinha lactose, ela acaba já pegando para ela. Então eu tenho que ser bem organizada com esse processo da alimentação da minha mãe. E a minha mãe tinha excesso de peso por causa do intestino. Então, é uma coisa que liga outra coisa. Por isso que eu falo, o intestino, ele está relacionado diretamente ao excesso de peso. Então, o intestino bem cuidado, trabalhando todo dia, nem falta de ir no banheiro, ou sobrando demais e muitas vezes no banheiro, não é normal. Então, se está acontecendo isso com você, comece a observar quais são os tipos de alimentos que estão ao meu redor. Porque, se vocês viram falando aqui, os 11 passos, até o 9º passo está relacionado diretamente à minha alimentação, aquilo que eu escolho. Só o outro da parte emocional ali, que está interferindo, mas ainda é a baixa produção de serotonina que tem na parede do intestino. Então, a gente tem que observar, se a minha comida hoje está sendo muito rasgado, aquela comida que está muito na padaria, no mercado, nas prateleiras, gente, fica atento. Não tenho nada contra padaria, contra mercado, só que a indústria de alimento, ela entendeu que esses alimentos vão estar viciando você. O açúcar vicia você, o teu cérebro, a pessoa vai comer cada vez mais. E por comer cada vez mais, o intestino vai inflamando, vai formando aquela parede inflamatória com as microbicidades dela, aquelas bactérias ruins, e a pessoa ficando mais doente, sem energia, sem disposição, mancha de pele, começa a inflamação das unhas constante dos pés, mancha na pele, cabelo começa a cair mais, mau hálito, que é uma consequência de não estar limpando corretamente todo dia nosso intestino. Então, gente, aumenta mais água, observa, a cada 25 kg de peso, coloca 1 litro de água, ou faça outro cálculo, 0,25 ml de água por quilo de peso, mastiga, coloca verdura, legumes, frutas, descasque mais, para de rasgar tanto, descasca mais, prepara isso antes. Eles falam assim pra mim, nossa, mas eu não tenho hora. Gente, vocês têm 24 horas, eu tenho 24 horas. Quando eu decidi que eu ia mudar a minha vida, com 25 anos de idade, hoje eu estou com 46 anos. Eu falo, 30 anos passou. Tão rápido, 26 anos passou, né? Passou muito rápido. Então, decida. Não vá como a Maria vai com os outros estão indo doentes constantemente, sem energia, sem disposição. Não vá como os outros. Faça para você. A pessoa mais importante que existe, gente, é a gente. Eu falo assim, os 5 pilares do bem-estar. Primeiro pilar é físico. É eu. É minha mente, é o meu corpo, é a minha energia, a minha disposição. É o estar dentro do meu peso. Então a gente precisa melhorar essa parte. E se você sozinho não consegue, gente, eu tenho o nosso programa de emagrecimento, que contribui também. Fala assim, nossa, como que é o teu trabalho? Se eu não estou contente, não estou contente, eu quero melhorar. Chama lá no inbox, manda um direct, como que é o programa de emagrecimento de vocês? Gente, já ajudei muitas mulheres, homens também, mas principalmente mulheres, a melhorar esse processo do peso, a melhorar esse intestino, a ser mais feliz. Eu falo que a gente tem que ser magra, feliz, próspera, gente. A gente precisa ser. Porque Deus deu um corpo só, e a gente não cuidar dele, pelo amor de Deus, né? Ele dá a água pra gente, dá a alimentação, só pede pra fazer o quê? Mastiga.
Escolha o alimento. Porque a hora que você colocar para dentro da boca, pode deixar que lá dentro eu dou conta. Só que a gente tem que escolher o que vai dar para a boca. Porque senão o nosso corpo também não vai dar conta. Então, se você não está tendo o nível de energia que você quer e o excesso do peso que você está tendo, comece a se perguntar quais são as escolhas que você está fazendo. Tá bom? Gente, vou parar por aqui, tá? Porque senão, ó, a live fica sem estar gravada de novo. Quase que eu perdi, que outro dia faz 45 minutos que a gente tá conversando. Meu Deus! Gente, ó, vou pedir uma coisa pra você, tá? Põe lá no meu direct assim, nossa, eu gostaria de saber isso na próxima aula. Tem uma aluna tem uma aqui da live, ela pediu pra mim falar sobre como que eu sei separar os tipos de alimento certinho. Daí na semana que vem, eu vou estar trazendo essa parte. Como que eu sei qual que é o alimento? Que eu tenho que escolher os alimentos. Eu não sei escolher, eu vou no mercado, eu fico perdida. O que é proteína, o que é carboidrato, o que é um óleo essencial, por que tem que ser desse jeito? Daí semana que vem, a pedido lá no meu direct, ela mandou pra mim. Falei, você pode falar isso aqui e explicar? Acho que é Tatiane o nome dela. Falei, falo sim. Eu marquei ainda na minha agenda para semana que vem falar. Então, se vocês têm dúvida relacionada a essa parte, falam, eu quero que você fale isso também. Manda lá no direct que a gente estuda, se eu não sei, vou procurar e a gente coloca aqui para vocês, tá bom? Ó, vou parando por aqui então. Vocês tenham uma maravilhosa, abençoada noite. Cuida daquilo que é mais importante, que é você, o seu corpo. Tenha energia, tenha disposição. Comece a dar os primeiros passos, gente. É um passo por vez. Eu falo assim sempre para minhas clientes. Gente, é 1% melhor todo dia. Só 1%. No dia da manhã, fui 1%? Não fui 1% bem na água. Então amanhã eu vou melhorar minha água. Vou melhorar minha mastigação. Vou ter sono melhor. Vou ser mais feliz. Gente, vamos ser felizes. Emagrecer tem que ser feliz, gente. Tem que ser fácil, divertido. Não tem que ser triste, não. Tá bom? Gente, fica com Deus. Beijo. Até semana que vem, tá? Ah, daí semana que vem eu vou organizar certinho a minha live, porque eu tô na transição de horário. Por isso que saiu esse horário hoje. Mas daí, arrumando certinho meu calendário, minhas agendas aqui, eu fico certinho no horário da live de vocês, tá? Gente, ó, beijo. Fica com Deus. Até mais. Beijo, beijo, beijo.